Oi, pessoal, tudo bem? Então a gente vai agora, nessa semana, continuar, né, com conteúdos novos sobre a disciplina de Teorias Técnicas de Intervenção Grupal. Dizer para vocês que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não corrigi os trabalhos, né, as avaliações de vocês, mas no próximo vídeo eu já preparo um feedback, né, sobre as respostas, o que eu esperava. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando de psicodrama. Então nós já conhecemos um pouco, né, das ideias principais dessa corrente, né, teórica, prática. Conhecemos sobre a vida do Moreno e hoje nós vamos falar alguns conceitos muito importantes para o psicodrama, né, que se referem à visão de homem, né, segundo essa abordagem. Então, a visão moreniana, né, segundo Moreno, sobre o homem. E com isso nós já vamos abarcar alguns temas, alguns conceitos principais dessa teoria. Bom, o que há de mais central no psicodrama é que o homem é um agente espontâneo. Então, para Moreno, nós nascemos, né, nós temos alguns recursos inatos, né, que nascem com a gente, que são a espontaneidade, a criatividade, a sensibilidade. Então, isso é natural, né, de todo ser humano. O que acontece, e assim, né, teria tudo para se desenvolver de uma forma sempre positiva, né? A espontaneidade, a criatividade e a sensibilidade iam se desenvolver naturalmente no homem, né, de forma positiva. O que acontece é que para o Moreno, o ser humano, quando exposto a determinados ambientes que são constrangedores, ou seja, ambientes cheios de regras, de papéis definidos, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, quando nós, então, entramos em contato com esses ambientes constrangedores, esse desenvolvimento da espontaneidade, da criatividade, ele deixa de acontecer. Então, a nossa espontaneidade, a nossa criatividade fica ali adormecida em decorrência desse ambiente muito regrador, né? Muito cheio de regras, muito rígido. Então, para o Moreno, a função do psicodrama, né? E, enfim, para ele, nós deveríamos buscar sempre atividades que se destinassem à recuperação desses recursos inatos. Então, o processo aí terapêutico, né, ele envolveria necessariamente recuperar a espontaneidade, a criatividade, a sensibilidade do homem. Bom, então, quando ele fala desse processo de recuperação da sensibilidade, da criatividade e da espontaneidade, ele usa o termo, né? Então esse é um conceito para o psicodrama, de revolução criadora. Então, trata da recuperação da espontaneidade, da criatividade, através do rompimento com aquele ambiente constrangedor, do rompimento com padrões de comportamento, né, com os estereótipos, do que se espera, né, desses papéis rígidos que a sociedade nos impõe. Né? Então, a revolução criadora, ela seria de fato quando, né, a pessoa, o ser humano, consegue se desvincular, né, desses papéis rígidos, desses valores padronizados, né, que todo mundo segue, engessados. Então, isso seria a constituição da revolução criadora para o Moreno. Nesse sentido, a gente já percebe que para essa teoria, né, para Moreno, as ideias do psicodrama, né, a espontaneidade assume um papel central. A gente já vinha falando disso desde
última aula. Então, por exemplo, o Moreno nos diz que para que a gente tenha prazer de nos sentirmos vivos, é preciso que a gente se reconheça como donos, né? Como agentes, como responsáveis do nosso próprio destino. Que quando a gente está reduzido, quando a gente está apenas, né, seguindo os padrões, quando a gente está só funcionando como peças de engrenagem, nós não estamos sendo felizes. Nós estamos, na verdade, privados da nossa espontaneidade, privados de sermos responsáveis, de sermos agentes do nosso próprio destino, portanto, infelizes. Então, quando a gente está apartado da espontaneidade, quando a gente está vivendo, né, sem refletir, né, realizando sempre as mesmas coisas, assumindo os mesmos papéis, nós não estamos sendo espontâneos e, portanto, não estamos sendo também felizes. Qual a definição de espontaneidade, né? Então, quando a gente está falando da importância da espontaneidade, a gente está dizendo que ser espontâneo é estar verdadeiramente presente em todas as situações, né? Nas situações. E isso inclui estar presente considerando as relações afetivas e as relações sociais daquela situação. E aí, quando a gente está verdadeiramente vivendo aquela situação, né, consciente das relações que estão ali presentes, das relações afetivas, das relações sociais, nós, para sermos espontâneos, precisamos também buscar a transformação daqueles aspectos dessa situação que nos deixam insatisfeitos. Então, estar presente verdadeiramente nas situações e, quando houver aspectos que me deixam insatisfeitos naquela situação, eu buscar sua transformação. Vocês veem, é uma posição muito diferente do que ser uma peça na engrenagem. É, na verdade, assumir essa postura ativa, né, de vivenciar verdadeiramente a situação e buscar transformar os aspectos insatisfatórios daquela situação. Isso para o Moreno é ser espontâneo, né? Muito aliado à espontaneidade, muito junto com a espontaneidade, nós temos também o conceito de criatividade. O que é a criatividade, né? É quando, diante de uma nova situação, eu consiga produzir algo novo, né? O conceito se aproxima muito das nossas definições de senso comum sobre a criatividade. É criar algo novo nas situações que eu experiencio, nas situações que eu vivo. Por que que a criatividade, né? Então, essa capacidade, essa disposição de criar algo novo, uma solução nova, um jeito diferente de fazer, está muito relacionado à espontaneidade. Porque eu só consigo criar esse novo jeito, essa nova solução, essa coisa nova, ela só consegue aparecer a partir do momento em que eu estou verdadeiramente ali na situação e que eu busco mudanças para aquela situação. Então, a espontaneidade é o fator que permite, né, que eu seja criativo. Eu só consigo ser criativo na medida em que eu estou sendo espontâneo, na medida em que eu estou vivenciando aquela situação, né, e buscando soluções para aqueles aspectos que me deixam insatisfeitos. E aí essas soluções precisam ser soluções criativas. Bom, em oposição à criatividade, no psicodrama existe um conceito que fala justamente da mesmice, né, nas respostas, daquilo que não muda, né, do oposto da criatividade, que são as conservas culturais. Então, quando aparecer aí nos textos para vocês a noção de conserva cultural, nós estamos falando dos usos, dos costumes,
dos objetos que vão se cristalizando na nossa cultura, né? E que passam a ser algo tão normalizado que nós nem pensamos. É aquilo que nós temos assim, que já foi, né, uma criação, já foi algo criativo, né? Mas que agora a gente reproduz assim sem pensar. São aqueles costumes, aqueles jeitos de ser, aqueles papéis que já estão bem enraizados na nossa cultura, que a gente vai fazendo sem questionar muito, né? Então essas cristalizações, essas coisas que não mudam, né? Que estão aí para todos e todos fazem da mesma maneira, são chamados então de conservas culturais. Geralmente, as conservas culturais, elas funcionam como um dificultador da espontaneidade. Porque é como se a gente então fosse reproduzindo, né, essas conservas culturais e aí deixasse de ser espontâneo, né? Fosse só então reproduzindo essas conservas culturais. As conservas são algo acabado, pronto, elas não oportunizam mudanças, questionamentos, novos jeitos de fazer. Então são aqueles papéis, aqueles usos, aqueles costumes muito rígidos, né, engessados, que não nos dão brechas para mudanças, para espontaneidade, para criatividade. Para que a gente consiga, né, de fato experimentar processos de criatividade, a gente tem que pensar as conservas culturais como um ponto de partida. Então tá, esse costume, esse jeito de fazer, esses papéis, né, que estão cristalizados, eles já foram uma solução criativa em algum momento. É que a gente agora reproduz, né, sem pensar, vai só reproduzindo. Então, para que a gente consiga promover um processo criativo, nós temos que pensar nessas conservas como um ponto de partida a partir do qual nós vamos construir ações novas, né? Que a gente pense novos jeitos de ser, novos jeitos de se comportar. Então, eles são só um ponto de partida, não podem ser algo em si mesmo, né? Algo acabado. Bom, pessoal, agora que a gente já viu a definição de espontaneidade, criatividade e o oposto delas, né? Que são as conservas culturais, vou falar para vocês sobre o conceito muito importante para o psicodrama, que é o fator TELE. O que é isso? É a capacidade das pessoas de conseguirem perceber o que está acontecendo numa situação, especialmente o que está acontecendo entre duas pessoas. Então, Moreno vai chamar esse fator TELE de bi-empatia. É como se fosse uma empatia que ocorre, né, pelas duas vias. Então, eu preciso conseguir fazer uma leitura, né? Inferir o que a outra pessoa está sentindo, né? Qual a emoção ela está sentindo. E também conseguir ter essa leitura, né? Do que eu estou sentindo, de como eu estou... qual a emoção que eu estou vivenciando. Então, que me permita ter uma ideia completa sobre o que está se passando entre ali aquelas duas pessoas, né? O que está se passando naquela relação. Então, o fator TELE é essa compreensão geral, né, mais completa sobre o que está acontecendo entre as duas pessoas. É mais do que a empatia, é mais do que conseguir se colocar no lugar do outro. É conseguir se colocar no lugar do outro e, né, compreender o lugar em que eu estou. É compreender essa inter-relação entre eu e o outro, tá bom? É um fator que claramente impacta a comunicação,
porque a comunicação ocorre a partir daquilo que eu consigo perceber do que está acontecendo. Tanto a gente fala isso muito sobre a empatia, né? Então, a empatia é essa capacidade que eu tenho de, né, olhando o outro, conseguir imaginar a emoção, né, e até mesmo sentir a emoção que ele está sentindo. Isso impacta diretamente, né, a forma como eu vou falar com esse outro. Então, imagina só o fator tele, que é essa compreensão tanto do outro quanto de mim, da relação, né, entre esses dois interlocutores. Então, isso tem um impacto na forma como eu vou me comunicar. Eu vou me comunicar, eu vou falar a partir daquilo que eu percebo, que eu compreendo da relação que eu estou vivendo. Bom, esse fator tele, essa compreensão mútua, isso ocorre no que o Moreno chama de encontro. Quando, né, assim, esse sentimento, esse fator tele está verdadeiramente presente, há um encontro, né? O encontro é um momento, né, no qual as pessoas são capazes de estabelecer relações télicas, né? Então, que nesse momento que elas são capazes de viver isso, de experimentar essa compreensão profunda, essa compreensão mútua sobre o outro e sobre ela mesma, esse momento que é o encontro, ele é uma oportunidade muito grande de transformação, de mudança. Esses encontros são muito marcantes, né? Esses momentos em que eu experimento essa relação télica, em que eu experimento o fator tele, são momentos particularmente importantes para a nossa transformação enquanto seres humanos, né? Então, para o psicodrama, o encontro é a experiência essencial das relações télicas, né? E aí é muito está muito relacionado ao processo de mudança. Vou mostrar para vocês. Então, o Moreno ele tem todo um desenvolvimento teórico, né, sobre o psicodrama, mas ele também tem várias produções que são produções literárias, né? Produções, ele passou por uma fase, como a gente viu, uma fase muito religiosa também. E aí tem um pequeno poema, né, uma poesia, na verdade, em que Moreno tenta definir, né, tenta trazer para a gente a definição do encontro. Lógico que eu vou ler para vocês, é uma tradução, né? Então não foi em português que ele escreveu, mas a tradução também é muito bonita, né? Então, essa definição não é uma definição, né, é uma definição literária que ele faz enquanto um trabalho literário, mas acho que nos ajuda a compreender teoricamente o que é o encontro para essa abordagem. Então ele vai dizer assim: um encontro entre dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres próximo, tomarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu tomarás meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Assim, nosso silêncio se serve até das coisas mais comuns, e nosso encontro é meta livre. O lugar indeterminado, em um momento indefinido, a palavra ilimitada para o homem não cercado. Então, acho que essas palavras, né, ainda que nesse tom, né, mais poético, nos mostram a natureza, né, teórica do que é esse encontro, inclusive do fator tele, né, que é, então, quando eu consigo ter essa visão muito completa do outro e de mim, naquele momento, né? Então, esse encontro
é verdadeiramente marcante e produz mudanças aí no jeito de ser dos indivíduos. Outra noção importante quando a gente fala de psicodrama é que o psicodrama é centrado no aqui agora. Então, muito diferente das teorias que a gente costuma ver na psicologia, que estão preocupadas em entender o que aconteceu no passado para a pessoa estar vivenciando aquilo hoje, o psicodrama não. Ele não vai olhar para o passado para tentar entender as relações humanas. Ele vai olhar sempre para o que está acontecendo no momento atual, no aqui e agora. Então a gente vai ter uma investigação voltada para o que está acontecendo, né, de maneira ali, né, nas relações que estão acontecendo agora. Bom, por exemplo, se eu quero compreender a inveja, o ódio que uma pessoa sente pela outra, eu não vou olhar para o passado e tentar entender quais as causas, né, de onde surgiu o ódio, o amor ou a inveja que a pessoa sente. Não. Eu vou procurar o significado do ódio, da inveja, do amor que A sente por B durante a encenação, né, durante as cenas, que são, a gente vai ver que são os principais instrumentos aí da terapia do psicodrama. Então, durante a cena é que eu vou investigar o significado que aquilo está tendo naquele momento, certo? No momento da cena. Então, não vou investigar o passado. Se eu quero compreender por que A sente inveja de B, eu preciso compreender o significado desse sentimento naquele momento, naquela cena, naquela situação. Então, isso também é bem particular do psicodrama, é diferente da maioria das teorias que a gente estuda na psicologia, né? Então, essa é uma outra característica do psicodrama. Pessoal, nós vamos ter outras aulas. Eu tinha programado 3 aulas para falar do psicodrama. Talvez a gente leve uma a mais agora, né? Mas a gente termina alguns conceitos importantes e começa a falar das técnicas na próxima aula. Tudo bem? Então tá bom, muito obrigada.